Senhor, passando aqui, hoje eu estou tirando para colocar minhas leituras em dia e queria deixar uma dica para as mulheres, principalmente para as mulheres, de uma pessoa que chama muita atenção para mim, que é a Catarina Van Bora, que foi a esposa de Martinho Lutero. A gente fala muito nos reformadores, mas a gente esquece de falar nas mulheres por trás dos reformadores, as esposas dos reformadores, ou mulheres que tiveram um papel muito importante na história, mas elas não são citadas nem lembradas. Eu dei uma palestra há pouco tempo atrás no Café e Comunhão falando dessa mulher importante. Eu falei sobre Minhas Mãos Importam e eu falei um pouco da Catarina Van Bora e, para minha surpresa, muitas mulheres ali não conheciam a história da Catarina. Eu falei um pouquinho da história dela, né? Quando ela casou, as dificuldades que ela teve, né, ao se casar com Martinho Lutero, principalmente porque eles não tinham renda, né? Então foi um grande desafio viver junto com Martinho Lutero. Eles ganharam um antigo mosteiro chamado Claustro Negro, mas estava em péssimas condições, e que pelas mãos da Catarina esse lugar se tornou um lugar habitável e um lugar muito importante para a reforma. Eu estava lendo aqui algumas coisas, né, sobre ela, e descobri um livro que fala, um capítulo que dá muitos detalhes dela. Eu quero deixar essa dica para vocês. Eu resolvi abrir a câmera aqui e gravar esse vídeo rapidinho para ficar gravado, até para você que ouviu a palestra lá, né, saber desse livro aqui muito bom mesmo, tá? Esse livro é da Ruth Salviana Almeida e da Jaqueline Souza Pinheiro, é da Gold Books, fala das reformadoras, as mulheres reformadoras. Como eu disse agora bem no início, a gente fala muito dos homens que tiveram um papel importante na história da reforma, mas a gente não fala nas mulheres. E aqui a historiadora Ruth Salviano dá fala de muitas mulheres que tiveram um papel importante na reforma, inclusive a Catarina Van Bora, que está aqui, ó, na página 121, tá? Falando sobre ela, e dá mais detalhes para você que tem mais dúvida, para você que quer saber mais coisas sobre ela. Fala do encontro dela com Lutero, fala do casamento dela, das dificuldades que ela teve como esposa, fala dos filhos, fala da sua morte e do seu legado. E eu quero deixar essa dica de livro aqui muito importante para você ter mais detalhes dela, né? Que a história dela, gente, é muito legal, é muito maravilhosa. Tem muita coisa para ensinar a história da Catarina Van Bora, a Kate, como a Martinho Lutero a chamava, mas aqui fala também da história de muitas mulheres. As personagens citadas nesse livro aqui, as reformadoras, escrevem e divulgam a doutrina protestante, fala como essas mulheres acolheram, né, como elas foram companheiras dos reformadores, mas também falam dos preconceitos que elas sofreram, das críticas que elas sofreram, da tortura, do martírio, somente pelo fato de serem mulheres que queriam aprender mais, entender e escrever sobre teologia. Então é um livro que eu super recomendo. Tem aluna minha aí, oi, tô com saudade também. Então, gente, eu tô deixando aqui essa dica para vocês, tá? Desse livro maravilhoso, Reformadoras, da Ruth Salviano, onde ela fala sobre várias mulheres importantes na história. Muitas delas você não conhece, porque você não tem acesso a essas informações, mas por isso que eu tô dando esse livro aqui, ó, para que a gente possa conhecer as mulheres que fizeram história também, tá? E que elas precisam também ser lembradas. Fica a dica aí para você.